Bom dia, pessoal. Aproveitando um ganchinho de um dos quadros anteriores aqui ao Relações na Pauta, feito pela Karen e pela Amy, aproveitando essa Semana da Mulher, vamos falar um pouquinho a respeito das emoções reativas e das emoções psicopatológicas. As meninas conversavam a respeito da violência psicológica. Aí uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem aí, como instrumento para reflexão, é que muitas pessoas que são vítimas de violência psicológica, elas padecem dessa violência não por desinformação, não por falta de esclarecimento aí, né, ou por falta de noção de que estejam padecendo de violência. Muitas sim. Por isso a intervenção interdisciplinar ou os vários aspectos da cultura são importantes para esses fenômenos, para todos os fenômenos humanos. Né? É importante que a pessoa tenha esclarecimento, tenha informação, tenha orientação, né, do médico, do advogado, de cada profissional quando essa disciplina é exigida, e também sabendo identificar em cada momento do que é que a pessoa sente falta, né? O que está faltando para aquela pessoa, porque, por exemplo, muitas mulheres, elas têm esclarecimento, informação, vão atrás, são orientadas por profissionais do direito a respeito de questões de relacionamento, de violência, mas por mais que elas tenham esse esclarecimento, e até como falou a Amy, sem vergonha de padecer situações de violência no sociológico familiar, no contexto familiar, elas não conseguem sair da situação, não por necessidade de escassez, né, por falta de ter para onde ir, ou até de quem apoie. Né? Muitas têm essa falta, mas algumas outras mulheres, a situação é diferente, porque elas padecem de complicações psicológicas. O que quer dizer? Quando a gente tem uma situação, por exemplo, de violência, para falar bem especificamente desse tema hoje, de violência, e a pessoa constata que é uma violência, e ela consegue, e ela tem uma boa condição emocional, ela se localiza frente ao que está acontecendo, e se ela tem condições sociais, materiais, ela rompe com aquela relação, ela sai daquela situação. Como é que é comum a pessoa se manter nessa situação? É que, embora ela tenha clareza, né, conhecimento de que aquela situação é indesejada, de que aquela situação é imprópria, ela não tem condições emocionais para fazer esse processo. Né? Mais ou menos comparando aí com outras situações emocionais. A pessoa que tem medo de elevador, né? Ela vai se destacar para ela esse medo de elevador quando ela estiver diante de um elevador novo, né? De uma situação em que todo mundo está entrando e saindo, que ela poderia entrar no elevador e subir os andares que ela precisa subir, mas que ela não consegue entrar. E, inclusive, o sofrimento fica maior porque ela percebe que a situação objetiva permite que ela embarque no elevador, que as outras pessoas fazem isso, mas que ela não consegue. Esse impeditivo é um impasse psicológico, porque se ela olhasse só para aquele elevador e só para o conhecimento que ela tem do elevador, ela veria, tá, é um elevador novo, qual é o problema? Mas ela treme de medo, entra em pânico por conta da história dela de relação com os elevadores, né? Nesse exemplo simples do elevador. Numa situação de violência psicológica, a gente pode fazer a mesma relação e que a pessoa está diante de uma situação que coloca para ela a objetividade da situação, que é uma situação complicada, que é uma situação que ela está se submetendo, mas que ela não consegue sair por conta da história dela de vida, né? As mulheres, elas, antes, né, de entrar num relacionamento amoroso, elas vêm de uma infância e de uma adolescência em que passaram e aprenderam a ser dentro de certo contexto antropológico. Né? Vários estudos, desde a medicina legal, do início da psiquiatria, já apontavam nessa direção de que as pessoas com sofrimentos na vida adulta, as ditas histéricas, né, que foram estudadas e que a psiquiatria até um determinado momento conseguiu ganhar rumo, depois acabou se perdendo um pouco, mas o que eles identificavam? Que essas mulheres eram vítimas de violências físicas, psicológicas, sexuais na infância e na adolescência. Né? O que acontecia? Elas passavam por esse sofrimento e na vida adulta elas eram calejadas, sensíveis, gato escaldado para situações como essa, em que elas entravam
e padeciam do mesmo tipo de sofrimento, de acessos emocionais, de dificuldades emocionais que elas constituíram lá na infância. Então, quando a gente vai encontrar uma mulher em situação de violência, ela vai trazer queixas a respeito da sua condição emocional, acessos emocionais de pânico, de ansiedade, de tensão, de tristeza. Então, ela vai trazer que o coração dispara, que o peito aperta, que dá frio na barriga, que ela treme, que ela entra na ira, que ela entra na tensão, né, na urgência. São várias queixas aí a respeito da condição emocional quando a pessoa está diante, está lá na casa, na sua casa, dentro de uma determinada situação, ao ter que conversar com alguém, ao ter que discutir com o marido, com o namorado, com a namorada. Então, entra nessa situação de relação e perde a condição de se relacionar com as propriedades daquela situação ali. O que vai acontecer? Ela entra numa tensão, ansiedade que vem de outro lugar, que não vem só daquele elevador, né, novo ali, não vem só daquela situação que, por mais que não seja nova, né, quer dizer, não é, a situação de violência não é uma situação confortável de saída, mas ela poderia exigir uma certa atitude da pessoa que não consegue reagir em compatibilidade, não consegue dar os baixos, não consegue colocar os limites, não consegue se fazer sujeito daquele processo e acaba se submetendo. Aí, quando a gente vai verificar esses acessos emocionais, a gente vai encontrar isso acontecendo há muito tempo, muito antes daquele relacionamento, né, indicando lá a gênese da personalidade, a formação da personalidade na infância, na adolescência, em que naquele contexto onde a pessoa desenvolveu a sua personalidade, ela se constituiu num saber de ser, né, numa experimentação a seu respeito de insegurança quanto às suas possibilidades de ser. Então, são mulheres e são pessoas que passaram por situações psicológicas lá, né, foram induzidas pelo contexto familiar, pelo contexto da comunidade onde viviam, a se experimentar nas suas possibilidades com limitações. Então, pessoas que sofreram violência, ofensa, crítica, cobrança, na infância, elas vão se constituir pessoas inseguras quanto às suas possibilidades de ser. Elas compram o que é dito para elas lá na infância e crescem, né? Sendo pessoas que se experimentam sem condições, inferiores, com baixa, o que vamos chamar de baixa estima. Então, essas pessoas, quando elas se colocam diante de outro, elas vão entrar no medo, na insegurança, no pânico de enfrentar certas situações. E, em geral, a gente vai ver essa pessoa que se submete à violência, né, que acaba submetida à violência, encontrando dificuldades nas suas diversas relações. Apenas em algumas delas em que a pessoa com quem ela se relaciona seja mais violenta, mais agressiva, mais persuasiva, ela vai sofrer mais porque, né, o polo objetivo ali da afetação vai trazer mais medo. Mas são pessoas que estão prejudicadas pela sua construção da personalidade. Então, tem os vários aspectos, né, da necessidade da localização da pessoa no mundo, tanto em termos de conhecimento objetivo da sua situação, da situação social, da situação da mulher, né, no mundo, quanto seus direitos relacionados ao campo do jurídico, quanto quando há uma condição psicológica prejudicada, que a pessoa também constate essa condição, porque aí, além de ela perceber que tem uma situação que ela pode ter força aí social e jurídica para colocar um basta, ela vai perceber que ela precisa ter condição emocional para fazer isso. Que não se trata, então, de ignorância, né, de falta de esclarecimento, de covardia, e sim de falta de condição emocional mesmo para lidar com a situação, que ganhando essa condição, ganhando segurança de ser no mundo, quanto às suas possibilidades, superando essa situação de gênese, né? De se experimentar sendo alguém que não tem espaço, alguém que é excluída, alguém que não tem lugar no mundo, a pessoa consegue colocar os seus limites e se fazer sujeito do seu ser, seja nas situações de violência doméstica, como a gente tem, como se tratou hoje ali no outro programa, quanto, né, outras situações de violência que possam estar acontecendo no trabalho, né, ou inclusive situações que não são de violência, mas que são situações que a submetem, na qual a pessoa se experimenta submetida e que ela também tem que se posicionar para ganhar
condição de se mover no mundo conforme as possibilidades atuais, que daí seria a boa condição psicológica, é quando a gente reage emocionalmente ao contexto, conforme o contexto é, né? Sem ter uma reação exacerbada, exagerada para aquele contexto. Então, esse é um ponto que eu queria destacar como importante, porque a condição psicológica é aquela que, por mais que a pessoa saiba que o elevador é novo, ela não consegue entrar. Então, essa esfera da realidade humana tem que ser levada em conta. Porque aí, por mais esclarecimento que a pessoa tenha, ainda falta a condição psicológica que se trabalha numa intervenção psicoterapêutica. Então, quando, por exemplo, a pessoa vai no advogado e tem as informações a respeito, né, seja de divórcio, seja a respeito do que, né, da série de coisas que se pode esclarecer em termos de direito, né, muitas vezes vai faltar o quê? A condição emocional para lidar com aquela situação e que aí precisa dessa intervenção interdisciplinar, né, das orientações jurídicas, mas também da intervenção terapêutica para que a pessoa consiga superar as suas situações de ansiedade, né, de tensão, de depressão, que é, né, o ponto aí, o aspecto fundamental de uma intervenção psicoterapêutica. Tá, gente? Então, fica aí o meu recado, essa notícia, a gente pode conversar mais a esse respeito, vocês podem colocar as perguntas aí que a gente vai respondendo ao longo dos programas. Tá bom? Um beijão, boa terça-feira e até semana que vem.